Casamento. A palavra que normalmente o define é o quê? União. União de vidas, de planos, de projetos e, por que não dizer, também de orçamento. Mas essa gestão doméstica, muitas vezes, é uma tarefa complicada, mas que, se não for muito bem feita, pode levar a um caos doméstico e até problemas no relacionamento. Sobre isso a gente vai conversar com o economista Marcelo Simões, que está aqui conosco, e também com a Anne Ellen Rosa, que é psicóloga e vai falar mais sobre a gente. Eu começo com a seguinte pergunta para ambos. Se conversa muito, conversa de cá, conversa de lá, mas quando se trata de organizar o dinheiro a dois, parece que isso fica de lado. O diálogo é o primeiro passo para que tudo dê certo? Com certeza, né? Todo relacionamento amoroso, afetivo, né? O diálogo ele é fundamental, Mônica. E aí, sobre todos os assuntos. Às vezes o dinheiro, a gente tem mais tabu, né? A gente fica preocupado, não quero invadir o espaço do outro, saber quanto o outro ganha. Mas é muito necessário quando se decide estar a dois também nessa divisão de orçamento, nesse sustento familiar, né? Então, conhecer, perguntar, esclarecer, a honestidade sempre é o melhor caminho. É porque às vezes pode acontecer infidelidade financeira. Eu pego meu dinheiro, faço alguma coisa, pego o outro pega o dele e faz outra coisa. E aí entra o caos nas contas, não é, Marcelo? Exatamente, Mônica. É o seguinte, quando um casal se propõe a se unir, os dois têm que pensar como um só, comunidade familiar. Então, ambos têm expectativas, têm sonhos, têm objetivos, metas de vida. E para se alcançar, né, esses objetivos, mesmo que não haja renda, né, entrando das duas partes, pelo menos seja apenas de uma das partes, mas os dois fazem gastos, executam gastos. E esse gasto, ele afeta diretamente as possibilidades de consumo no futuro, de você conseguir atingir alguma dessas metas estabelecidas. Quando há uma traição, né, na busca desse objetivo, algum dos lados não cumpre com aquele combinado, com os tetos de gasto, né, faz alguma coisa, algum tipo de aquisição que é supérfluo, que não era esperado para aquele momento, ou que não se adequa a um novo padrão de renda a partir de uma diminuição de salário, uma perda de emprego de algum dos entes da família, isso aí realmente acaba prejudicando até mesmo o relacionamento familiar, além de trazer uma instabilidade, talvez até uma falta de sustentabilidade financeira da família. Pode levar até o divórcio, muitas vezes. Com certeza. Quando acontece isso que o Marcelo disse, Sim, não é, muitas Anne? instabilidades conjugais acontecem pelo financeiro, né? Nós vemos muita imaturidade ao se lidar, muitas vezes, e fere um princípio básico do relacionamento, que é a confiança, né, Mônica? Exatamente. Então, todo relacionamento amoroso onde a confiança é abalada, o relacionamento todo se estremece. E no caso do dinheiro, que influencia diretamente, como ele diz, né? Toda uma organização familiar, toda uma aquisição, conquistas, isso é uma ferida muito importante emocional no casal, que realmente é muito séria e pode levar a divórcio, sim. Isso tem que ficar claro desde o começo da união, né? Agora, eu junto toda a renda, o salário da esposa, o salário do marido, né? O salário ali do casal, ou crio contas conjuntas, digamos assim, que eu vou pagar, ou não, eu separo, né? Alguma retirada vai para um, outra vai para outra. É possível fazer isso, Marcelo? Na minha opinião, essa questão da conta conjunta é uma questão muito particular do casal, né? Mas eu acho o seguinte, Mônica, que a partir do momento em que há confiança, a credibilidade entre os entes da família, né? Cada um confia no outro, você pode manter as contas, a questão de controle financeiro mesmo dos gastos separado, mas de modo a execução desse gasto, né? Não numa só conta, mas a questão do controle, do orçamento, ela ser feita conjuntamente, ela, na minha opinião, ela é muito mais adequada, porque você relatando os gastos, a principal função do orçamento é fazer o controle e fazer a avaliação de todo o gasto que uma entidade, uma empresa, uma família tem. Se você tem a oportunidade de duas cabeças pensarem, ao invés de uma só, de avaliar, de colocar o peso, a ponderação naquele gasto antes dele ser executado e após realizado os gastos, passado um mês, um ano, você fazer essa avaliação, ver o que foi feito de correto, o que poderia ter deixado de ser feito para não errarmos novamente. Esse controle orçamentário, ele tem, na minha opinião, ele
é substancialmente importante que seja feito conjuntamente. E isso fortalece essa relação que começa e vai sendo alimentada na base da transparência, da conversa e da confiança, Anne. Exatamente. Quanto mais eu confio no outro e nós nos confiamos mutuamente nessa construção, eu valido também a sua capacidade, né? A sua inteligência, a sua autonomia, porque acontece também isso, né? Muitas pessoas acabam exercendo poder sobre o outro, ou querendo manipular, ou querendo se ceder a prazeres, por isso que acaba cedendo-se à infidelidade. Então, o contrário é muito justo, né? Que se cresçam juntos, também emocionalmente, também financeiramente. E aí, é bem lembrado aqui, existe um que é mais poupador, que é mão, né? Ali, pão duro. E tem outro que gasta mais. E aí você tem essas duas questões no relacionamento que é preciso também ter muita conversa. Muito, até para não entrar briga, né? Com certeza, né? A lidar com dinheiro envolve características de personalidade, né? Diretamente. Como eu lido com o dinheiro, com a maturidade, o quanto eu consigo planejar e aguardar, o quanto eu me cedo a pequenos prazeres imediatos. Então, isso junto aos dois, com certeza, pode haver algum atrito, pode haver diferenças, mas eu concordo com ele, né? E se tendo metas, e o bem comum é maior, precisa prevalecer. Então, os dois, em algum momento, vai precisar conversar. Podemos ceder a esse prazer neste momento, mas também temos metas, também temos algo a se conquistar, né? E podemos os dois juntos caminhar. E aí, nesses dois juntos, como a Anne disse, você também reforça, existe aquilo assim. Às vezes as pessoas definem em casa. Olha, você paga a conta da luz, a conta da água, a conta da internet, eu fico com a faxina, com a conta do supermercado. Fica uma coisa meio não muito estabelecida de forma equilibrada. É preciso equilibrar também, até para que um não jogue na cara do outro. Ah, porque eu pago mais do que você e você não paga nada. Aí fica aquela situação desagradável, Marcelo. Mônica, tudo no casamento é feito por combinação. Você precisa combinar, precisa haver acordo. Não pode ter um lado se sobrepondo, prevalecendo sobre o outro, senão o relacionamento ele fica insustentável. Na questão financeira, é da mesma maneira. Tudo que o combinado não sai caro. Né? É verdade, essa é a máxima. Então, se há acordo entre as duas partes de que nós vamos estabelecer essa meta, então, custe o que custar, dentro desse nosso planejamento, das nossas receitas, nós temos que alcançar isso daqui. Então, às vezes é possível você se dar o luxo de fazer algum consumo imediato, mas sabendo que você vai ter que adiar algum consumo que estava programado para o futuro, porque você está antecipando ele, então você vai deixar de fazer ele no futuro. Então, você tem que se readequar. Quando há esse planejamento feito anteriormente, o casal consegue balancear de acordo com a capacidade de pagamento e com o desejo de alcançar essas metas que são conjuntas. Você não pode pensar o dinheiro do homem, o dinheiro da mulher ou de qualquer uma das partes da família. Você tem que pensar como um todo, porque os objetivos vão ser alcançados pelo casal. Então, se é feito esse planejamento de maneira acordada, né? É possível de se equilibrar esses pesos sobre a renda de cada um. Sem ter esse atrito. E olha, falando sobre isso, a Fabiana disse o seguinte: como é que eu faço para conversar com meu marido? Porque ele entende que para ajudar, deixa-me ler mais ou menos aqui. Toda vez que chega para conversar, porque ela disse que parece que ele disse que ela gasta demais, e aí eles sempre brigam, nunca conversam, nunca tem uma conversa amigável. Como é que ela pode fazer nesse caso? É aquele lance que a gente falou, né? Gasta demais, não ajuda em casa, aí o outro cobra demais. Há muita acusação nesse quesito. Não é? Né? Muitos casais relatam acusações mesmo. Às vezes são acusações incabíveis porque não se conhece, concordo com você, às vezes ficam divisões pouco claras, né, dessas despesas e às vezes há uma ideia, uma imaginação de que o outro gasta demais, mas que demais quanto? Talvez essa conversa ela precise ser realmente ser mais prática, né? Vamos colocar no papel qual é o nosso objetivo, qual é o gasto mesmo, quanto você gasta mais quanto, né? Qual é o valor desse quanto? Para poder não ficar só nas acusações, mas de fato com a coisa clara, né? Os números não mentem, como dizem, não né? é? Então a gente pode mentir, mas os números não. Os números não mentem, né? Mônica, nesse âmbito ainda, quando você
Hoje nós temos inúmeros aplicativos, planilhas disponíveis gratuitamente pela internet. Tem a possibilidade, por exemplo, de um casal que ele tem uma renda estável, digamos, né, com uma certa folga, e fazer o controle dos seus gastos com o aplicativo, por exemplo, de um cartão de crédito. Os dois tiverem usarem o mesmo cartão, né, e consegue fazer por exemplo, a minha esposa faz um gasto, aparece no meu celular aquele gasto. Então, esse tipo de controle, ele evita esse tipo de acusação. Não é? Se você tem algo para comprovar, e é muito fácil, por exemplo, a pessoa pode anotar desde um caderno, desde um livro até uma planilha, deixar na nuvem, então temos muitas alternativas. Deixa eu convidar o Marcelo, a Anne continua aqui conosco, eu vou convidar o Marcelo Simões para a gente ir até ali no nosso flip chart, para a gente justamente já dar uma visão para os nossos amigos e amigas que estão em casa. Aqui você separou orçamento familiar, uma previsão, ou seja, já é começo de conversa, né? Exatamente. Sempre que a gente fala de orçamento é aquilo que a gente faz de planejamento. Então, ele é feito anteriormente à execução dos gastos, né? Toda família, né, que algum dos entes está empregado, tem a sua previsão de receitas. E também tem a previsão de despesas. Certo. Então, eu devo plotar em um gráfico, em uma planilha ou em um caderno, separar por meses e colocar as minhas entradas, né, são entradas positivas, né, e também colocar as despesas, aquelas principalmente dando prioridade para as despesas fixas, que é o que vai limitar qualquer outro tipo de gasto ou de planejamento meu. Então, esse controle de receita e despesa deve ser para todos os indivíduos da família, desde o provedor até o filho, que às vezes ganha uma mesada, né? Mas como eu vou prever esse tipo de gasto? Faz uma média dos últimos meses para você lançar para os próximos meses e saber o que vai ter de sobra para você fazer outros gastos. A gente tem separação entre entradas e saídas. Separação de entradas e saídas. Nós temos as entradas, por exemplo, se a pessoa é assalariada, ela tem um valor fixo de entrada de rendas. Se for uma pessoa que trabalha com vendas, que trabalha com comissão, né? Algum tipo de fluxo variável, também tem que colocar nessas entradas variáveis. E as saídas, principalmente fixas, como aluguel, gastos com telefone, com energia elétrica, água, que varia muito pouco. E você pode fazer uma média de gastos com combustível, com transporte, gastos com alimentação, supermercado, e até mesmo uma média que você faz de lazer. A partir da dedução dessas despesas fixas e daquelas variáveis mais que se repetem todos os meses, você vai ter um saldo que você vai deixar disponível para separar entre alcance de metas de longo prazo ou de curto prazo, realizar uma viagem, adquirir um automóvel, adquirir uma casa, comprar algo legal para a família, um novo eletrodoméstico, e também aqueles gastos que são eletivos, que são aqueles que têm mais relação ao lazer. Isso eu posso fazer no caderno ou também nos aplicativos, nessas planilhas que você disse que a gente tem à nossa disposição, não é? Exatamente. Sempre eu coloquei aqui, adotar o princípio do conservadorismo. Se nós não temos previsões claras de renda entrando, sempre que você tem fluxos de receita, trate aquilo da maneira mais fria, mais pessimista possível. E as despesas, tratem elas como as mais graves, sempre trazendo destaque para eventuais gastos que podem surgir ao longo do ano e que vão ter impacto sobre você. Então, não se iluda nesse controle orçamentário, não tente se enganar. Seja o mais realista, até pessimista possível, para você saber onde você está pisando. Sempre escolhendo um horizonte temporal de pelo menos 12 meses de planejamento. Para você poder fazer a distribuição das entradas de recursos, das saídas e saber, por exemplo, no mês de janeiro tem renovação de matrícula dos filhos, gastos escolares, pagamento de impostos começam nesse período, renovações de contratos. Aquele mês é um mês que há uma saída maior do que as entradas, então vou ter que poupar nos meses anteriores, vou ter que retirar da minha reserva? Nunca. Sempre poupe para você não retirar daquilo que você custou poupar para investir para alcançar um objetivo no futuro. Ai, uma conversa tão boa, vou ter que encerrar mesmo, Vasti Lauers. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu agradecer a Marcelo Simões, economista, que trouxe essa aula. Anielen Rosa, psicóloga com a gente aqui hoje também, trazendo essa clareza para a gente conversar, estabelecer ali o equilíbrio e o bom senso. Obrigada, tá? Obrigada também. Obrigada a ambos, viu? Obrigada, voltem sempre.